Muito bem, então, queridos alunos, nós vamos iniciar agora em nossa pré-aula, conversando hoje um pouco sobre as etapas do projeto científico, né? Então, nós já havíamos comentado anteriormente a classificação das pesquisas, né? Os métodos também de abordagem de uma pesquisa, e agora, então, de maneira mais detalhada, nós vamos trabalhar e discutir as etapas da pesquisa. Começando nesse primeiro momento, obviamente, por algo extremamente imprescindível, né? Que é a questão de definirmos aquilo que vai ser o núcleo do nosso projeto, da nossa pesquisa científica, que é definirmos a questão do assunto, do tema e do problema. Como já comentado anteriormente, nós vamos ter aqui um afunilamento, podemos dizer assim, uma delimitação, utilizando um linguajar científico, daquilo que vai ser o objeto de estudo na nossa pesquisa. Porque quando nós tratamos do assunto, nós estamos diante de uma área ampla de conhecimento, né? De maneira que nós vamos tratar de um assunto, não é possível apenas nós termos um assunto para fazer uma pesquisa. Por quê? Porque a amplitude do assunto ele não permite que eu faça um aprofundamento nessa pesquisa. Por exemplo, nós poderíamos tomar aqui, tomando como dinâmico uma pesquisa na área da veterinária, nós poderíamos ter como assunto aqui bovinocultura de leite. Imaginem vocês o universo, né, ou a abrangência que tem esse assunto. Tudo que se pode abordar a partir do assunto bovinocultura de leite. Bom, então eu tenho, diante da minha prática, da minha vivência, né, do meu interesse, eu gosto muito desse assunto. Muito bem, você tem um início, tá? Mas você precisa delimitar, porque ele está muito amplo, ele está muito aberto. O campo de investigação diante de um assunto, ele está muito aberto. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, a partir da percepção do assunto que eu quero investigar, do assunto que eu quero tratar, é justamente delimitar mais esse assunto. E para isso, eu vou estabelecer um tema para a minha pesquisa. O tema, então, é quando eu pego esse assunto e trago ele para um contexto mais específico, né? Poderíamos tomar como exemplo aqui de assunto, de temática, dentro da bovinicultura de leite, o uso da homeopatia na bovinicultura de leite, e eu poderia delimitar na região X. Então veja só, dentro do assunto bovinocultura de leite, eu vou estudar, eu vou pesquisar apenas o uso da homeopatia. E mais ainda, eu vou delimitar aqui dentro do tema uma região específica. É nessa região, é nesse município, é nessa propriedade. Né? Então, a temática ela vai me dar um ar de... Eu vou estabelecer uma fragmentação do todo do assunto para poder estabelecer um aprofundamento nessa temática. Porque eu não vou estar só falando generalidades. Porque se eu ficar só no assunto, eu não vou conseguir me aprofundar em tudo aquilo que é possível, né? A menos que eu vá escrever uma enciclopédia sobre isso, né? Mas não é o nosso caso, um trabalho científico, um artigo, um TCC, né? Então, eu vou ter que estabelecer um recorte e delimitar mais a minha pesquisa. Para isso, eu vou propor, então, a temática. Então, dentro da bovinocultura de leite, vamos estudar o uso da homeopatia. Na alimentação, na medicação, ainda aqui existe você vai ver ainda que essa temática aqui, se nós quisermos, né, a gente vai conseguir delimitá-la mais ainda, né? A homeopatia onde, né? Na produção de leite. Diante da temática, agora me cabe ainda uma possibilidade de delimitar mais ainda o foco da minha pesquisa. Vou
delimitar ainda mais o foco. Para isso, eu tenho que pensar muito bem a estrutura da problemática. Né? O problema de pesquisa, normalmente, ele vai ser construído no formato de pergunta, né? E ele vai ter que me dar condições de estabelecer uma reflexão na minha pesquisa, ou seja, eu vou desenvolver uma pesquisa buscando responder essa problemática, né? Que eu já vou, através da hipótese, aí, dar uma primeira percepção, mas que depois a minha pesquisa ela vai servir para confirmar a minha hipótese. Se no caso a minha pesquisa refutar a hipótese, eu vou ter que reconstruir ela, refazer a minha hipótese, mas enfim. Então a problemática ela vai conseguir, de maneira mais precisa, localizar o meu objeto de estudo ou como eu vou fazer a abordagem desse objeto de estudo. E poderíamos, por exemplo, nessa questão que estou tratando aqui, elaborar uma problemática aqui, né? Quais os benefícios da utilização da homeopatia na bovinocultura de leite? Ou seja, eu quero focar agora aqui mais ainda nos benefícios. Tá? Obviamente que vai se definir aí de maneira geral o que é, né? Mas eu vou focar nos benefícios, ou seja, eu vou ter resultado na qualidade do leite, alguns problemas relativos aí à produção de leite, a mastite, sei lá, consegue ter uma melhora nessa qualidade a partir da utilização da homeopatia, né? É a questão de custo que vai melhorar para o agricultor, enfim, a problemática ela vai então aqui ela vai delimitar mais ainda e ela vai estabelecer um olhar mais específico sobre os benefícios que a homeopatia ela pode trazer para a produção de leite. Então vejam só, aqui é um título de exemplo apenas só para nós termos uma dimensão do quão importante é se pensar bem, se analisar bem e se ter um cuidado muito especial na elaboração desses 3 passos, que são os passos iniciais, diga-se de passagem. Né? Pensar um assunto do qual eu tenha uma familiaridade, pensar a temática que eu vou trabalhar dentro desse assunto e pensar a problemática, o problema que eu vou tentar responder diante dessa temática. Esse problema eu vou apresentar a hipótese, né, que é uma resposta provisória para essa problemática, e a partir daí eu vou desenvolver as demais etapas do projeto, né? Vou construindo, vou elaborando e depois isso vai dar origem ao que nós vamos lá num projeto final, num artigo, num TCC, vai dar origem à introdução do nosso trabalho científico final. Ok? Então, vamos nesse primeiro momento ter um olhar cuidadoso, né, e muito preciso para essas etapas essenciais, diga-se de passagem, de um projeto científico. Muito bem. E outro ponto, então, que podemos retomar aqui, né, é alguns aspectos referentes, então, à escolha, né, desse tema, a escolha do assunto que nós vamos tratar. Então, alguns aspectos que é sempre importante nós retomarmos aqui diante disso. Como é que a gente vai fazer para escolher, então, um bom tema, escolher algo que vá nos garantir um sucesso na elaboração desse trabalho científico? Então, primeiro, a gente vai ter que buscar um assunto, né, e desenvolver e achar ali dentro desse assunto um tema que eu tenho afinidade, né, que eu tenho uma afinidade, que eu gosto de pesquisar, que tenha relação, então, obviamente, com a área de estudo, no caso, se eu já desempenho uma atividade profissional com aquilo que eu faço, vai me ajudar. Evite lugares comuns, né? Quando se fala aqui em evitar lugares comuns, é evitar pesquisar o que todo mundo pesquisa, né? Porque a pesquisa ela vai se tornar algo muito repetitivo, ela vai se tornar, eu vou ter que ter bibliografias, obviamente, disponíveis sobre o assunto,
mas o assunto, a temática que eu vou desenvolver, ela não precisa ser algo manjado, algo já muito pesquisado, muito desenvolvido, né? Observar a abrangência do tema, lembre então sempre esse aspecto, que o assunto ele é abrangente e a temática ela tem como finalidade delimitar o assunto. A gente não pode confundir, dizer que o assunto e o tema são a mesma coisa. Não, o assunto é um elemento mais abrangente, né? Mais totalizador. A temática ela vai procurar delimitar, ela vai localizar esse assunto no espaço, né? Um espaço geográfico, como o exemplo que eu apresentei para vocês aí, né? Numa região determinada, no tempo, muitas vezes vai fazer a localização, né? Vou fazer um estudo, né? Vou coletar dados de tal ano até tal ano, então eu vou estabelecer um espaço de tempo que vai abranger a minha pesquisa, né? Nesse sentido. Para desenvolver, eu vou ter que considerar também o tempo que eu tenho disponível, né? Porque eu tenho que ter consciência de que para desenvolver determinadas temáticas eu vou precisar de um tempo maior, né, durante o dia para fazer isso, porque eu vou ter que sair fazer entrevistas, sair fazer observações, então eu vou ter que ter esse cuidado para trabalhar tal problema, eu vou ter que dispor de tempo, eu disponho desse tempo? Não. Então talvez seja melhor eu delimitar mais ainda esse assunto, né, que é do meu interesse, para que eu consiga dar conta no tempo que eu tenho para fazer a pesquisa, né? Obviamente, observar a relevância disso, o quanto importante, o quanto relevante é isso, por isso que a gente tem que fugir de lugares comuns, né? Buscar ampliar as discussões, não é que eu vou descobrir nada novo, não é o objetivo no TCC, fazer uma descoberta, né? Não, mas buscar refletir sobre algo que não foi tanto discutido, que não é um lugar comum onde muitos, né, boa parte dos pesquisadores, né, eles vão desenvolver suas pesquisas. Para isso, obviamente, eu vou ter que ver se existe bibliografia que trata do assunto, não necessariamente, e dentro do assunto que essas bibliografias tratam, achar a minha temática, aspectos que são relativos ou referentes à temática que eu quero abordar, né? E a disponibilidade de dados também, né? Existem pesquisas, eu vou conseguir achar isso no IBGE, eu vou conseguir achar dados em algum site, né, confiável, eu vou conseguir, se eu for buscar, né, por exemplo, lá na Inspetoria Veterinária do município, eu vou conseguir uma pesquisa documental, achar dados, né, para desenvolver a pesquisa que eu estou buscando desenvolver. Enfim, eu tenho que ter todo esse cuidado no momento que eu vou planejar isso, né, eu tenho que levar em consideração esses aspectos, né, para poder definir o tema dentro do assunto proposto, né? Então o assunto não é a mesma coisa que o tema, assim como o tema também não é o título da minha pesquisa, né? Tem esse detalhe também. Muitas vezes o meu tema ele se transforma no título, né? Ele se torna o título da minha pesquisa, né? Mas muitas vezes, né, eu desenvolvo, né, eu penso num assunto, delimito um tema, desenvolvo meu trabalho e depois eu vejo que eu posso, quando eu concluir meu trabalho, eu posso, e a gente dá esse conselho, né? Eu posso observar que o título da minha monografia, o título do meu artigo, ele poderia ser outro, que não a temática. Isso pode acontecer. Por isso que o título final a gente deixa para pensar ele quando conclui tudo, né? Para ver o que vai ser. É a temática que vai assumir a função de título, que muitas vezes pode acontecer, ou eu vou buscar um outro título para o meu trabalho, para o meu artigo, né, científico. Enfim, tá? São aspectos mais gerais que no nosso próximo encontro, então, a gente vai aprofundar e vai avançar na discussão dentro da perspectiva das etapas do projeto do trabalho científico. Ok? Um grande abraço a todos, nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!